Você sabia que o Brasil tem um plano para a inteligência artificial para os próximos 4 anos? Vem aqui comigo rapidinho descobrir o que tem nesse plano. Esse ano, o governo brasileiro divulgou o Plano IA para o Bem de Todos, um plano de inteligência artificial para os próximos 4 anos, que inclui tanto os objetivos do governo brasileiro para essa área, quanto ações que vão ser financiadas, tanto de curto e de médio prazo. Entre elas, um super spoiler aqui, teremos um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo. Vamos começar abrindo esse documento e vendo quais são os 5 objetivos desse plano. Primeiro, a gente tem o objetivo de transformar a vida dos brasileiros por meio de inovações sustentáveis e inclusivas baseadas em inteligência artificial. Depois, equipar o Brasil de infraestrutura tecnológica avançada com alta capacidade de processamento, incluindo um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo, alimentada por energias renováveis. Número 3, desenvolver modelos avançados de linguagem em português, com dados nacionais que abarcam nossa diversidade cultural, social e linguística para fortalecer a soberania em IA. Vamos dar um zoom aqui nessa palavra soberania. De acordo com o professor Luca Belli, da FGV, um estudioso nessa área, ele diz que a soberania é a capacidade de um determinado país de compreender, desenvolver e regular sistemas de IA, mantendo assim a autodeterminação, a agência e o controle sobre esses sistemas. Então, por que é tão importante a gente ter essa soberania? Porque a gente está o tempo todo mostrando aqui tecnologias que são criadas por outros países. E não tem nada errado em usar essas tecnologias, porém, a gente não pode estar sempre refém de tecnologias feitas por outras pessoas, porque essas tecnologias não levam em consideração especificidades do nosso povo, da nossa cultura, da nossa língua, aspectos sociais. Então, é importante que a gente também tenha essa capacidade de criar essa tecnologia para manter a nossa autodeterminação. Então, muito legal esse objetivo. Vamos para o próximo. 4. Formar, capacitar e requalificar pessoas em IA em grande escala para valorizar o trabalhador e suprir a alta demanda por profissionais qualificados. 5. Promover o protagonismo global do Brasil em IA por meio do desenvolvimento tecnológico nacional e ações estratégicas de colaboração internacional. Então é isso que a gente falou um pouco quando a gente falou da soberania, que a gente daqui toda semana na live de domingo a gente está trazendo tecnologias feitas por outros países e é realmente necessário promover esse protagonismo do Brasil para que a gente também seja criador de tecnologia e não só usuário da inteligência artificial de outros países. Para atingir então esses objetivos, o plano prevê um investimento de 23 bilhões de reais, tá? Nos próximos 4 anos na área de inteligência artificial. A fonte desses investimentos são variadas e vem desde o BNDES, na sua maior parte, setor privado, entre outros, tá? O plano cita também os investimentos públicos em inteligência artificial no mundo. A gente tem como 2 maiores players os Estados Unidos e a China, os 2 com investimentos astronômicos na casa de centenas de bilhões de reais, tá? E a gente tem países europeus também que estão investindo bastante em inteligência artificial. E o Brasil quer entrar nesse jogo. Então a gente vê que o nosso investimento, esses 23 bilhões nos próximos 4 anos, vão nos deixar aí no nível de alguns países europeus que estão investindo pesado em inteligência artificial também. Quando a gente fala de ações, esse plano prevê 2 tipos: as ações de impacto imediato e as ações estruturantes. As ações de impacto imediato, como o nome já fala, são ações de curtíssimo prazo que têm foco em problemas específicos e vão trazer resultados rápidos e mensuráveis e resultar em engajamento e benefício direto da população-alvo. Já as ações estruturantes são aquelas que visam garantir a nossa soberania tecnológica, a competitividade da economia brasileira e o uso responsável de IA no Brasil e no mundo. Então, vamos trazer alguns exemplos, porque eu achei esses exemplos super interessantes. Eu não fazia ideia dessas ações que estavam acontecendo no Brasil. Essas ações imediatas, vamos começar por elas têm são divididas em várias áreas. Mas eu trouxe aqui 3, que são as ações que tinham maior orçamento previsto. Uma delas, por exemplo, na área de saúde, é a otimização dos diagnósticos no SUS. Então, é um sistema para aprimorar a precisão e agilidade nos diagnósticos médicos, particularmente em condições críticas como AVCs, pneumonia, câncer de mama, entre outros.
E essa ação vai ter um recurso de 60 milhões de reais. Muito interessante, tem várias outras ações na área de saúde. A segunda com o maior orçamento é a ATER Digital, na área de agricultura e agropecuária. Então, a gente tem aqui um serviço de orientação técnica digital com IA, disponibilização de dados climáticos, territoriais e meteorológicos para os produtores rurais através do serviço de chatbot para tirar dúvidas, com um recurso previsto de 85 milhões de reais. Por último, a terceira que eu vou trazer, né? Por último que eu vou trazer, mas vocês veem que tem várias por aqui. Nós temos a otimização de sistemas financeiros de habitação com IA, também com um orçamento previsto de 40 milhões ao ano até 2026, na área de indústria, comércio e serviços. E aí, passando para as ações estruturantes, a gente tem agora 5 eixos. O primeiro deles é a infraestrutura e o desenvolvimento de IA, onde a maior ação é um supercomputador de inteligência artificial. Tá? Aquisição de supercomputador especializado top 5 mundial, com o objetivo de ampliar significativamente a capacidade de processamento de alto desempenho do Brasil. E para isso, o recurso disponível vai ser de 1,8 bilhão de reais. No eixo 2, a gente tem a difusão, formação e capacitação de profissionais qualificados, com o objetivo de suprir essa necessidade tão urgente de profissionais que saibam inteligência artificial em todos os níveis, tá? E aqui, uma das maiores ações é justamente a residência em TI6 e a formação e capacitação tecnológica em IA em parceria com a iniciativa privada, ou seja, estágios em empresas, com um orçamento de 250 milhões de reais. No eixo 3, a gente tem a IA para a melhoria dos serviços públicos. E aqui, a gente tem o objetivo de tornar o serviço público mais eficiente utilizando o IA para isso. E olha que interessante, aqui uma das maiores ações, é a nuvem soberana, uma infraestrutura de nuvem privada ou comunitária, gerida exclusivamente por órgãos ou empresas públicas. Saca? O desafio é proteger dados sigilosos, garantir a privacidade, a disponibilidade e a gestão apropriada dos mesmos. Então, o que vai acontecer é a migração dos dados classificados em grau de sigilo para o ambiente de nuvem do governo até 2027. Então, o governo vai ter a sua própria nuvem soberana, que vai ter todos os dados que são privados, que são sigilosos, para que a inteligência artificial possa ser treinada nesses dados sem maiores preocupações. No eixo 4, a gente tem a IA para inovação empresarial. E aqui, olha que interessante essa ação que é o maior orçamento nesse eixo. O desenvolvimento de data centers nacionais. Apoio à criação de data centers alimentados com fontes de energia renováveis, priorizando as regiões Norte e Nordeste. Isso é muito legal, a gente vem falando aqui no podcast sobre como a inteligência artificial precisa desses data centers gigantescos e como esses data centers eles consomem muita energia, o que acaba sendo um problema para o meio ambiente. Então, é legal que o Brasil, enquanto está construindo seus próprios data centers, está pensando no meio ambiente e como utilizar energias renováveis para ajudar no consumo de energia desses data centers. Então, isso é muito legal. No eixo 5, também super importante, a gente tem o apoio ao processo regulatório e de governança da IA. Isso é muito legal porque, novamente, eu fico falando do podcast, mas é porque na live de domingo a gente traz muita notícia toda semana e a gente está falando sobre esses problemas e a gente vê que o governo brasileiro está ligado nisso. A gente vem falando muito sobre esse processo regulatório de governança, sobre as dificuldades, né, de regulamentar a inteligência artificial. Então, o governo também está pensando nisso. E no eixo 5, a maior ação é um Centro Nacional de Transparência Algorítmica e IA confiável. Então, a gente tem aqui uma criação de um Centro Nacional para desenvolver pesquisas e estudos sobre riscos, segurança, transparência e confiabilidade de IA. O mundo todo está se movimentando para isso. A gente vê centros assim sendo criados também na Europa, nos Estados Unidos. Então, é legal que isso também esteja acontecendo aqui. Novamente, a gente também precisa estudar transparência, confiabilidade, regulamentação da IA. A gente também precisa estudar isso a nível nacional. Bom, então para resumir o que a gente falou aqui, a gente viu que esse plano, o IA para o bem de todos, ele foca na soberania e no protagonismo brasileiro, para a gente não ficar apenas refém de tecnologias produzidas por outros países, mas para a gente ter capacidade e infraestrutura para produzir a nossa própria tecnologia, focando nos nossos aspectos específicos, aspectos culturais, linguísticos, sociais. A gente vê ações diversas
tanto de curto quanto de longo prazo. A gente vê a preocupação em construir infraestrutura, mas mesmo assim pensando no meio ambiente, pensando em aspectos sociais do país também. E a gente vê a preocupação com transparência e regulamentação. Isso tudo são tópicos que a gente fala semanalmente, então são muito importantes e muito relevantes no cenário atual da inteligência artificial. E é isso que eu tenho para hoje, para mostrar a vocês. Eu achei muito legal ver esse plano, ver o que o governo brasileiro está pensando, né? O que está no radar, o que a gente vai construir de inteligência artificial nos próximos 4 anos. O que eu falei aqui é só uma pincelada. Para quem tiver interesse, tem várias outras ações que você pode ver lá no plano. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. E é isso, eu queria pedir para vocês se juntarem também a gente todo domingo às 5 horas na nossa live, onde a gente traz notícias sobre inteligência artificial e tecnologia. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Beijo! E agora o que eu falo? Calma. Cadê meu roteiro? Ai, meu Deus! Para atingir, então, esses objetivos, eu disse milhões? É bilhões. Peraí. O plano é a otimização do sistema financeiro. Opa, errei. Pera, deixa eu estruturar isso aqui melhor. Isso que vai valer pelos próximos 4 anos. Tem... Ai, meu Deus!